como é que a gente faz para se libertar das ilusões que nos geram tanta frustração e tanta infelicidade? Como eu posso, na prática, deixar de amar as idealizações e passar a amar a realidade? E de repetição em repetição, de substituição em substituição, as pessoas não conseguem se libertar da neurose de idealização. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como podemos nos libertar das ilusões que nos geram tanta frustração e tanto sofrimento. Quando nascemos, nós somos imersos em uma cultura repleta de metas idealizadoras. E a sociedade nos vende a ideia de que, se alcançarmos essas metas, a nossa felicidade estará garantida. Ocorre que a maior parte dessas metas não passam de idealizações. E acreditar que elas são garantidoras de felicidade não passa de uma grande ilusão. Vivendo imersas em um verdadeiro mar de ilusões, as pessoas se frustram constantemente e não conseguem ser felizes, porque elas não conseguem aceitar e amar a realidade conforme ela é, preferindo amar as idealizações construídas em suas mentes ou as crenças ilusórias vendidas pela civilização. E no meio de tantas ilusões, as pessoas idealizam seus pais, seus filhos, suas profissões, os políticos, seus parceiros afetivos e até mesmo o local onde elas desejam viver. E como as pessoas se apegam às ilusões, quando elas passam por alguma desilusão, ao invés de questionar as ideias que estão no epicentro da sua ilusão, elas geralmente substituem o objeto idealizado. Por exemplo, quando a pessoa passa por uma desilusão política, ela acredita muito que um político irá transformar a sua vida. E quando essa expectativa é frustrada, ao invés de questionar as crenças ilusórias que ela tem em relação à política, ela, em uma próxima eleição, passa a idealizar o novo candidato. Quando a pessoa passa por uma desilusão amorosa, ela acredita muito que uma determinada pessoa será a sua alma gêmea. E quando essa expectativa é frustrada na realidade, ao invés de questionar as ideias que ela tem em relação à alma gêmea, ela simplesmente desloca essa idealização, transferindo essa ilusão para uma nova pessoa. E de repetição em repetição, de substituição em substituição, as pessoas não conseguem se libertar da neurose de idealização. Essa neurose de idealização faz com que a pessoa não consiga ser feliz, porque ela não consegue aceitar e amar a realidade conforme ela é. Ou então, ela passa a sua vida tendo simplesmente momentos de felicidade. E esses momentos são geralmente ancorados em suas ilusões. Por exemplo, a pessoa pode ficar muito feliz na expectativa de uma cerimônia de casamento. E ela pode, de fato, estar muito feliz durante essa cerimônia. Mas em seguida, quando ela percebe que o casamento no dia a dia não é da forma que ela idealizou, ela se vê desafiada a enfrentar a realidade. A pessoa pode ficar muito feliz ao conseguir o emprego com o qual ela tanto sonhou, mas quando ela percebe na prática que esse emprego não é como ela idealizou, ela não consegue ser feliz no trabalho e ela fica sempre esperando o fim do expediente, o fim de semana, a chegada das férias. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que a gente faz para se libertar das ilusões que nos geram tanta frustração e tanta infelicidade? Para responder essa pergunta, eu vou recorrer ao filósofo Nietzsche, um dos pensadores mais influentes na história da filosofia. Como todo ser humano, Nietzsche teve seus erros e seus acertos, suas ideias falhas e suas ideias consistentes. Mas ele teve uma ideia
sobre a qual ele muito trabalhou, que pode muito nos ajudar na solução desse problema. E essa ideia sobre a qual ele tanto trabalhou, que também está presente na filosofia estoica, é a ideia do amor fati, que significa amar a realidade conforme ela é. Segundo essa ideia, para que a gente consiga saborear a vida e ser mais feliz, nós precisamos deixar de amar as idealizações e passar a amar a realidade conforme ela é. Por exemplo, se eu vivo me queixando que o meu pai não foi tão amigo ou tão compreensivo como eu esperava, eu não consigo amar o meu pai real, porque eu estou aprisionado à ideia de um pai ideal. Da mesma forma, se eu vivo me queixando que a minha mãe não foi tão atenciosa e tão carinhosa como eu esperava, eu estou aprisionado à ideia da mãe idealizada e eu não consigo amar a minha mãe real. Da mesma forma, se eu vivo reclamando de que o Brasil não é como eu desejava que fosse, eu estou aprisionado à ideia do país ideal. Eu não consigo amar o local em que eu vivo da forma como ele é. E dito isso, vocês podem me perguntar, mas Daniel, amar a realidade conforme ela é, importa em amar tudo de bom e também tudo de ruim que existe nessa realidade? Para responder essa questão, a gente precisa fazer um discernimento. Se a realidade é formada pelas ações das pessoas, nós precisamos diferenciar as pessoas das suas atitudes. Seguindo essa linha, nós podemos amar as pessoas incondicionalmente, mas em relação às suas atitudes, nós precisamos diferenciar as atitudes positivas, construtivas, das atitudes negativas, tóxicas. Em outras palavras, a gente pode amar as pessoas incondicionalmente sem que isso importe em aprovação de tudo que elas fazem. A gente pode aprovar o que as pessoas fazem de bom e não aprovar o que elas fazem de ruim. Mas ainda assim, nós precisamos amá-las incondicionalmente, porque todos nós erramos e todos nós estamos em processo evolutivo. Além disso, nós precisamos mudar a nossa postura em relação aos nossos erros. Isso porque os nossos erros são oportunidades de crescimento. Eles nos dão recursos para que a gente aprenda a agir melhor. E dito isso, vocês podem me perguntar, Daniel, como eu posso na prática deixar de amar as idealizações e passar a amar a realidade? Eu vou falar sobre 7 dicas que podem nos ajudar a amar mais o real do que o ideal. A primeira dica consiste em aceitar a realidade conforme ela é. A gente precisa aprender a aceitar e amar as pessoas conforme elas são. Compreender que todos nós erramos e acertamos, que todos nós somos compostos de virtudes e de defeitos. E, portanto, a gente precisa se libertar da ilusão do pai ideal, da mãe ideal, do amigo ideal, do país ideal, do parceiro afetivo ideal. A segunda dica consiste em questionar as grandes metas sociais que são vendidas pela cultura da civilização como garantidoras de felicidade. Grandes metas como formatura, casamento, aprovação em concurso público, construção de patrimônio. Nós podemos até celebrar esses momentos, mas com a consciência de que eles não são garantidores de felicidade. A terceira dica consiste em relevar mais as faltas das pessoas. Nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de perdoar, porque a gente precisa compreender que todos nós erramos e todos nós estamos em processo de aprendizagem. A quarta dica consiste em não alimentar expectativas em relação às pessoas. Toda vez que a gente se frustra, que a gente se magoa ou que a gente tem dificuldade de perdoar, isso porque a gente está aprisionado à expectativa ilusória que a gente criou sobre aquela pessoa. A quinta dica consiste em focar mais nos pontos positivos das pessoas e das situações. Nós fomos criados em uma cultura de reclamação, na qual a gente se habitua a focar nos pontos negativos das pessoas e das situações. Se ao invés disso, nós buscarmos inverter o nosso olhar e focar mais no lado positivo das coisas,
nós aprenderemos a amar muito mais a realidade conforme ela é. A sexta dica consiste em investir mais na nossa própria evolução. Ao invés de ficarmos tão preocupados com o que as outras pessoas fazem, se nós buscarmos investir mais na nossa própria evolução, a realidade que nos cerca já se transformará positivamente, como resultado da nossa evolução individual. Existe uma frase do Chico Xavier, da qual eu gosto muito, onde ele diz: "Dou aos outros o direito de ser como são, e a mim mesmo o dever de ser cada vez melhor." A sétima dica consiste em contribuir com a evolução da coletividade através do nosso exemplo e do nosso trabalho, mas sem idealizações e sem posições, porque é necessário que a gente compreenda que cada pessoa tem a liberdade de imprimir o próprio ritmo evolutivo. Além disso, por mais que eu possa auxiliar as pessoas, cada qual é autorresponsável pela sua própria evolução. A libertação das ilusões é um tema tão importante que eu vou produzir outros vídeos, nos quais eu vou falar sobre como podemos nos libertar das ilusões em várias áreas da nossa vida. E finalizando, eu vou apresentar uma técnica, uma afirmação, que se for repetida em momentos oportunos, pode nos ajudar a desenvolver a capacidade de nos libertar das ilusões. E as afirmações podem ser no seguinte sentido: a cada dia que passa, eu desenvolvo cada vez mais a minha capacidade de perceber e de me libertar das ilusões. A cada dia que passa, eu aumento cada vez mais a capacidade de substituir ideias ilusórias por ideias realistas. E a cada dia que passa, eu aumento cada vez mais a minha capacidade de amar o real e de construir a minha felicidade sobre a realidade. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês busquem refletir sobre suas vidas a partir dele. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.